e guardar essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que você já ouviu muitas palavras a respeito desse texto. É um texto muito conhecido, muito tradicional, a gente ouvir a ministração a respeito da casa do oleiro, do vaso na casa do oleiro. Nós vemos aqui, queridos, Deus ordenando Jeremias para que ele fosse à casa do oleiro, porque Deus queria fazer algo na vida de Jeremias. Deus queria transmitir a ele uma mensagem, e ele então pede que Jeremias vá à casa do oleiro para observar o que o oleiro fazia com o barro. Como era o trabalho de se fazer um barro, fazer do barro um vaso. E nessa observação de Jeremias, o texto diz que o oleiro teve um problema. O vaso, ele se partiu nas mãos do oleiro. E aí então o oleiro refaz o processo. Ele recomeça o trabalho de formação do vaso segundo a sua vontade. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o processo. O processo de transformação que Deus opera em nossas vidas. Você vai ficar vendo algumas imagens aqui à medida que eu estiver ministrando. E a primeira imagem que eu quero colocar para você é a imagem de o oleiro trabalhando no vaso. Ele está trabalhando na formação do vaso. Essa é a imagem. Se você puder, por favor, apagar a luz lá de trás, vai ficar melhor para ver as imagens, tá bom? Esta aqui, ó. Você apaga essa aqui, ó, que está aqui em cima, tá bom? Isso, obrigado. Então, veja, a observação que Jeremias estava fazendo, ele estava vendo o oleiro trabalhando na formação de um vaso. Essa era a ordem, a direção que Deus estava dando para ele. Ele tinha que observar esse trabalho. A formação de um vaso, queridos, ela depende de um processo. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitos discípulos dizem assim: eu quero ser um vaso nas mãos de Deus. Sim ou não? Todos nós, muitas vezes, temos essa palavra na nossa boca. Eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero ser alguém usado por Deus na sua obra. Posso ouvir amém, igreja? Eu sei que você quer isso. Muitas pessoas querem ser um vaso de honra. Querem ser vaso grande. Vaso que pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Alguns querem receber ornamentação, querem fazer a diferença. Mas muitas pessoas desconhecem o processo de formação de um vaso. E eu quero mostrar para você que existe um processo nas nossas vidas, queridos. A nossa vida cristã, a nossa vida secular, tudo na nossa vida depende de um processo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas tudo depende de um processo. Desde que você nasceu, você está passando por um processo. Chega um momento na sua vida que alguém chega para você e fala assim: o que você quer ser quando crescer? E aí você vai dizer: eu quero ser um enfermeiro, quero ser um médico, quero ser um advogado, quero ser um pastor, quero ser alguém. E aí você, de alguma forma, você se espelha em alguém e fala: eu quero ser isso. Mas para você ser alguma coisa, você precisa passar pelo processo. Você pode dizer assim: eu quero ser um médico. Então eu quero que você pense comigo agora: qual é o processo que alguém que quer ser médico precisa passar? Aí com certeza você vai concluir junto comigo: para ser um médico, ele precisa passar pelo primeiro grau, pelo segundo grau, pelo fundamental, chegar na faculdade de medicina. Sim ou não? Claro, ele precisa chegar na faculdade de medicina para aprender. Isso é um processo. O processo de formação de um médico exige que depois que ele entra na faculdade, ele estude pelo menos alguns anos, 5, 6 anos, e depois ele faça uma residência para ele poder treinar para ser um médico. Então tem um processo. Ele não sai de um ponto para o outro sem passar por um processo para ser um médico. A mesma coisa o advogado. Ele precisa entrar na faculdade,
ele precisa estudar as leis, ele precisa estudar as matérias, ele, para ser um advogado, ele precisa passar na OAB, é um processo. Para ser um engenheiro, ele também vai passar por um processo. Para ser um pastor, ele também precisa passar por um processo. Não, peraí, apóstolo, mas não é só você colocar a mão sobre alguém e dizer assim, receba a unção de pastor, e aí você é pastor? Não, queridos, tudo tem um processo. Você está num processo. Hoje você está num processo. E eu quero dizer para você que Deus, Ele trabalha com processos nas nossas vidas para nos transformar, para nos levar ao projeto que está no coração de Deus. Ele trabalha num processo na nossa vida. Ele vai, no decorrer do tempo, Ele vai trabalhando as nossas vidas. Isso é um processo. Você não vai chegar a ser aquilo que Deus quer que você seja, se você não passar pelo processo, se você não entender o processo. E aí é muito importante que você entenda o processo. Se você quiser ser próspero, conforme a Bíblia ensina, que você pode ser, que você deveria ser, você precisa passar pelo processo, que vai levar você à prosperidade. Quem está entendendo, diga amém. Não dá para você ser próspero de uma hora para outra, se você não entender que a prosperidade depende do seu envolvimento com Cristo. Você nunca vai ser próspero se você não receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque a prosperidade bíblica, ela não envolve apenas dinheiro, ela envolve a sua vida como um todo. Então existe um processo para você passar a chegar naquele ponto de prosperidade que você deseja. Você precisa passar pelo processo. Abraão viveu o processo de Deus por 25 anos antes dele receber as promessas de Deus na sua vida. José viveu 13 anos no processo de Deus para se tornar o governador do Egito. Davi, aproximadamente 18 anos, desde que ele recebeu a unção para ser rei, para sentar na cadeira de rei de Israel. Ele viveu o processo. Se você quiser viver o projeto de Deus, você precisa entender que você está passando por um processo. Deus está colocando você num processo. Quem está entendendo, diga amém. Então, como é o processo de Deus? Para tornar você um vaso de honra, para tornar você um vaso que agrade o coração de Deus. Essa palavra vaso, ela é interessante porque algumas pessoas já adotaram na linguagem, né? Fala aí, ô vaso, né? Já ouviram isso de alguém, né? Um chama o outro de vaso porque realmente é vaso. Você é um vaso, viu? Olha para mim, você é um vaso, escolhido por Deus. E aí, queridos, eu quero mostrar para você o processo. O primeiro passo do processo de transformação que Deus tem na sua vida começa com a escolha. Eu disse o quê? A escolha. O primeiro passo do processo que Deus leva você para que você seja transformado naquilo que Ele quer. O primeiro passo de transformação começa com a escolha. Presta atenção, olha para mim, para de conversar. Olha para mim aqui. Deus escolheu você. Posso ouvir amém? Deus te escolheu. Deus te escolheu. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Os geólogos dizem que existem 200 tipos de barro no mundo. 8 apenas servem para fazer vaso. Dos 200 tipos de barro que existe, apenas 8 são bons
para fazer barro. Vaso, desculpe, para fazer vaso. Então, querido, o primeiro passo na formação do vaso é a escolha do barro. Qual tipo de barro eu vou utilizar? Existe, queridos, no barreiro, vários tipos de vaso. Olha lá, você está vendo ali aquela imagem? Tem um barro mais vermelho, tem um outro mais rosa, tem um mais branco. O tipo de barro. Quem vai escolher o barro para fazer o vaso é o oleiro. Ele pessoalmente, ele vai até o barreiro e ele escolhe o barro. Ele faz a escolha. Eu quero que você entenda espiritualmente a mensagem que eu quero transmitir para você. Deus te escolheu, amém, queridos? Deus foi lá num lugar chamado barreiro, encontrou o barro chamado você, e disse assim: eu vou transformar esse barro num vaso, e vai ser um vaso de honra, vai ser um vaso que vai glorificar o meu nome, vai ser um vaso especial, amém, querido? Você está entendendo ou não? A escolha, pode aplaudir ao Senhor, bem forte. A escolha do barro é algo muito importante. Ele não pode errar na escolha, porque se ele pega um barro inadequado na formação do vaso, vai dar ruim. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não errou quando escolheu você. Amém? Você foi escolhido por Deus. A escolha do barro, que é você, é o início do processo de transformação. Jeremias capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. O que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, eu te escolhi antes de você nascer, antes de você se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Queridos, Deus está falando para você hoje. Você é fruto de uma escolha bem pensada. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. E Ele então começou o processo de transformação da tua vida em vaso de honra. Vaso que glorifica a Deus. Vaso que exalta o nome dEle, que glorifica o nome do Senhor com a sua vida. Você está no processo de transformação. Ele te escolheu. Amém? Eu vou mostrar um texto para vocês. Mas esse texto, queridos, ele me intrigou bastante. Aliás, ele intriga bastante. Mateus capítulo 1, versículo 3. Mateus capítulo 1, versículo 3. Olha, eu quero que você preste atenção nesse texto. Às vezes você lê na Bíblia: fulano gerou ciclano, Beltrano gerou ciclano, e assim por diante. Você fala: para que isso? Eu vou mostrar para você o que foi que a Bíblia revelou aqui nesse texto. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Continua. Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, e assim vai. Volta lá para o primeiro versículo. Volta para o 3. Acompanha comigo. E você precisa ter algumas
alguns conhecimentos, algumas coisas precisam vir à tua mente agora. Eu vou fazer a leitura de novo. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quem sabe quem era Tamar? Sabe quem era Tamar? Tamar era nora de Judá, cujo marido morreu sem deixar filhos. Então, Judá tinha que entregar o seu filho mais novo para se casar com a nora cujo marido tinha falecido, que era o seu filho. Ele tinha a obrigação de entregar o segundo filho para gerar descendente para o filho morto. Era assim a lei daquela época. E sabe o que Judá fez? Judá, ele não quis dar continuidade à geração do filho, dando o seu outro filho para se casar com a sua nora. A sua nora, então, o que ela fez? Ela se vestiu de prostituta e ela ficou na encruzilhada onde Judá ia passar. E Judá olhou para a prostituta e disse assim: eu vou deitar com ela. E se deitou com ela com a promessa de um pagamento. Qual o pagamento? O pagamento de um valor. E ele não tinha valor para pagar. Mas ele disse assim: eu vou deixar o meu cajado com você como prova de que eu vou voltar aqui e vou te pagar. Foi o que ele fez. No dia seguinte, ele voltou e não encontrou mais a prostituta que ele havia dormido. Voltou para a sua terra. Quando chegou na sua terra, ele soube que a sua nora estava grávida. Ele disse: nós vamos cumprir a lei. Se ela adulterou, porque ela tinha que esperar, ela tinha que ser marido, ser esposa do outro filho, que ele sabia que não iria dar, porque ele já tinha dito que não daria. Aí quando ele quis revelar a ela, ela disse assim: o pai dessa criança é dono desse cajado. De quem era o cajado? De Judá. Aí ele abortou a missão de assassino e assumiu a mulher como esposa e constituiu família com ela. Então veja, nós estamos falando de uma descendência que vai acontecendo daí para frente de pessoas improváveis. Porque já começou errado, não é? A notícia era que o negócio estava feio. Muito bem. Continua. Eu vou parar um... Gerou, tarará. Todo mundo aqui já está lendo. Vai para o versículo 5. Salmão gerou Boaz. Quem era Boaz? Todo mundo sabe quem era Boaz? Vocês têm que ler a Bíblia, gente. Quem sabe quem era Boaz? Boaz se casou com Ruth. Mas quem era Ruth? Aliás, desculpe, se casou com Raabe. Quem era Raabe? Quem me diz aí o que era Raabe? Raabe era quem? Não, querido, eu confundi vocês de propósito. Você não lê a Bíblia? Raabe era a prostituta que foi protegida por Josué, porque Josué ia entrar na cidade de Jericó, e na cidade de Jericó ele tinha feito um trato com aquela que tinha protegido os espias, e o nome dela era Raabe. Você não lê a Bíblia, pelo menos assiste o negócio da Record, pelo amor de Deus. Que eu não recomendo, porque muita coisa não está na Bíblia. Mas se você tem discernimento, você lê a Bíblia, você vai saber exatamente a história. Raabe era a prostituta, mais uma pessoa da lista dos improváveis. Vai ligando isso que eu estou falando com a escolha. Bom, seguiu ali. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem era Ruth? Quem era Ruth?
Ruth era a moabita, nora de Noemi, e Noemi, juntamente com os seus filhos e seu marido, foram para a cidade, para a terra dos moabitas, porque tinha fome em Belém, e foram para lá. Chegou lá, morreu um filho, primeiro morreu o marido, depois morreu um filho, morreu o outro filho. A Noemi chamou as noras e disse: vocês estão liberadas, pode voltar para sua família, porque eu não tenho mais filho para dar para vocês. E Ruth disse o quê? Eu não me aparto de ti. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo, eu vou com você, eu não largo mão de você. E ela, Ruth, chegou de volta com Noemi e achou graça. Boaz gostou dela e casou com ela. E Ruth, que era moabita, gerou Jessé, que era o pai de Davi. Mais uma pessoa escolhida, que era improvável sair alguma coisa boa, porque ela era moabita, não era do povo de Deus. Vai vendo. Chegamos em Jessé. Jessé gerou, próximo versículo, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de... Você conhece a história da mulher de Urias, Abigail? Você conhece a história da mulher de Urias? Sim, né? Quem foi Urias? Urias foi aquele soldado do rei. O soldado do rei que estava prestando serviço, e o rei mandou mensagem para o general dizendo: manda de volta a Urias para casa. Já faz dias que Urias está fora de casa. Manda ele de volta para casa, para que ele se deite com a mulher. Por que se deite com a mulher? Porque o Davizinho estava de binóculo em cima do palácio e viu a mulherzinha linda, maravilhosa, e ele fez o quê? A desejou e a trouxe para sua cama, adulterou com ela. Quando ele soube, o que ele fez? Manda trazer Urias, tadinho. Tadinho de Urias, faz tanto tempo na guerra, está sem a mulher faz tempo, vai chegar em casa e vai fazer um filho com ela. Só que Urias não foi para casa. Urias não se deitou com a sua esposa. E a barriguinha da mulher de Urias estava crescendo. E o que foi que aconteceu? Resumindo, Davi mandou matar Urias. E se casou com a mulher dele. A mulher dele teve o primeiro filho, não nasceu. Aliás, nasceu, mas morreu. Mas ela teve outros filhos. E nasceu Salomão. Mais uma história de alguém improvável na escolha de Deus. E Salomão vai gerando outro, vai gerando outro, e a genealogia vai chegar, sabe aonde? Em Jesus Cristo de Nazaré. Está ali, você pode ler depois o livro de Mateus, o capítulo 3, você vai chegar à mesma conclusão. Aí você pode estar pensando assim: eu fui escolhido por Deus, eu estou nesse processo de Deus, Deus me escolheu, a minha família, ela não é uma família tão expressiva assim, eu tenho tantos problemas, a minha família teve tantos problemas, os meus pais nem deram a educação que deveria dar para mim, eu fui rejeitada, eu fui abusada, eu fui abusado, eu vivi tantas atrocidades por conta dessa família, e aí, o que vai dar isso? Queridos, eu estou dizendo para você que Deus escolheu, Ele escolheu você. E nesse processo de escolha, Ele não errou. O processo de Deus começa com a escolha de Deus. Ele é o oleiro, Ele escolhe o barro, Ele determina: eu vou fazer um vaso deste barro. E você está no processo de Deus para ser um vaso de honra ao nosso Deus. Quem está entendendo? Então não importa
a sua linhagem, não importa as dificuldades que você teve, você é um vaso, Deus te escolheu, e você não é qualquer tipo de barro. Se o oleiro pegar qualquer tipo de barro, ele corre o risco de ainda no processo de secagem do vaso, o vaso quebrar. Ele quebra, ele racha. Então mostra, queridos, que existe um jeito de se fazer um vaso e existe um oleiro que é capaz de fazer o vaso com excelência porque ele fez boas escolhas. Amém, queridos? Uma das coisas que o oleiro faz quando ele escolhe o barro é que o barro tem que dar liga. O barro precisa dar liga. Se ele não dá liga, ele não serve. Vamos transportar isso na escolha de Deus, no processo que você está inserido. O que é a liga? Liga é a comunhão de um barro com outro barro. Não tem vaso se um barro não está ligado com outro barro. Você está entendendo ou não? Então a comunhão da igreja, ela é fundamental para a formação de vasos de honra que vai glorificar a Deus. Você está entendendo? Precisa ter liga. Precisa ter liga. É isso que eu quero que você entenda, que você está no processo. Agora, é fácil ter liga? Não, não é fácil. Eu vou mostrar para você. A liga do barro com outro barro depende da água. Não tem liga se não tem água. Vocês já entenderam, né? Se não tem água, se o oleiro não colocar água, não tem liga. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus, está entendendo ou não? Ele coloca água. Ele derrama água no barro para que o barro não fique seco, para que o barro não sofra isso. Então o barro tem que dar liga. Barro arenoso não presta. Por quê? Porque não vai dar formação de vaso. O barro para o vaso tem que dar liga quando for preparar o vaso. Você foi escolhido para dar liga. Posso ouvir amém? Então, a liga fala de comunhão, de união, de amor. É isso que a igreja tem que viver, amém, amados? Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Se você não tiver comunhão com Deus, com o próximo, se você não aplicar a prática do amor na sua vida, você não dá liga. Então você não vai ser o vaso de honra que Deus quer que você seja. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu quero te dizer uma coisa importante, hein? Você foi escolhido para ser vaso antes de ser vaso. Óbvio, né? Mas às vezes a gente não presta atenção nesse detalhe. Achamos que não servimos para nada. Mas Ele escolheu você antes de você ser vaso. Ele foi lá e te escolheu quando você não era nada, quando você era apenas um barro. Ele foi lá e te escolheu para ser vaso. E você vai dar um bom vaso. Mas o segundo passo, querido, do processo de formação, de transformação de Deus na sua vida, sabe qual é? A peneira. Olha aquela imagem. O oleiro pega o barro e ele faz uma peneirada. O que ele tira quando ele passa a peneira? As pedras, a sujeira, as árvores secas, as raízes. Ele vai peneirando e vai tirando tudo o que não presta. Deus
te escolheu para ser um vaso de honra. E Ele precisa te peneirar. Para você ser um vaso de honra, Ele precisa peneirar, tirar a sujeira, tirar o pecado, tirar as raízes de amargura que existem dentro de você, tirar os sentimentos ruins, a sujeira, o lixo do pecado da sua vida. Deus quer te peneirar. Faz parte do processo de Deus a peneira, queridos. Você pode andar distraído. Você pode ficar no processo de distração diante do desejo de Deus de transformação da tua vida. Mas Ele precisa te peneirar para que você esteja totalmente limpo. Porque se tiver sujeira, na hora da formação do vaso, vai dar ruim. Então você precisa de peneira. Eu preciso de peneira. Para tirar o lixo do pecado da nossa vida, a gente precisa passar pela peneira. Esse é o segundo processo de Deus, a peneira, queridos. A peneira visa a limpeza. Quem está entendendo? Então, quando a gente fala de peneira, eu estou querendo dizer para você, você precisa passar pelo processo de retirada de tudo que não presta da tua vida, para que você possa ser o instrumento que Deus quer para a glória dEle. Amém? Então você está no processo de peneira. E você precisa entender que você foi escolhido. E você foi escolhido para ser um vaso de honra. E aí então, quando Ele te escolheu, Ele olha para você, olha para a tua vida, enxerga os resíduos de sujeira. Ele encontra os resíduos de pedra que vão impedir o tratamento, a moldagem para você ser um vaso. Ele olha para você e vê as raízes que estão misturadas com o barro. E Ele diz assim: eu vou passar você pela peneira. Queridos, dói. Dói. Passar pela peneira dói. Sabe por quê? Porque o buraco é estreito. É estreito o negócio. Só passa pureza. Não vai passar sujeira, não vai passar pedra, pedregulho, coisa dura que não serve, que não dá para amassar. Vai ficar de fora. A peneira de Deus está acontecendo na sua vida, nesse processo, nesse tratamento de Deus. Quem está entendendo? Mas o processo se chama preparação. A peneira faz parte do processo, mas ele está preparando o barro. Então, a primeira coisa, vou pegar e passar pela peneira para selecionar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Eu vou pegar tudo que é ruim e vou jogar para dentro do torno, é isso? Eu pego tudo que é ruim e jogo para fazer barro, para fazer vaso? Diga não. Fala mais alto, não. Você acertou. O que é ruim eu jogo fora. O que é bom eu aproveito. É isso que Deus está fazendo com você, meu querido. Você está passando pela peneira. Não adianta você reclamar. Não adianta você murmurar. Está difícil. Está doendo. Mas dentro do processo de preparação tem uma outra coisa que vem logo em seguida. Depois que você é selecionado, depois que o ruim saiu da tua vida, que ficou fora da sua vida, sabe o que vem depois? Vem isso aí, ó, olha a foto. Você vai ser amassado. Querido, olha para mim aqui. Dói. Dói. O barro amassado por Deus dói. Mas faz parte do processo. Está doendo, apóstolo. Bem-vindo ao time. Já ouviram isso de mim algumas vezes, né? Está doendo. E Deus está amassando o barro, queridos. Vai sair coisa boa desse amassado aí.
Eu ouvi amém? Eu sei porque vocês não responderam amém logo de cara. Porque ninguém quer ser pisado. Ninguém quer ser amassado. Quer ser amassado? Mas ele vai te amassar. Eu também não quero não. Mas Deus vai amassando, vai amassando, vai amassando. E você vai dando liga. E ele vai jogando água e vai amassando. Ele joga mais água, põe mais um pouquinho de barro. A massa vai crescendo, ele vai amassando. Até chega no ponto que ele diz assim: já está preparado para entrar no torno. Que você pode dizer assim: já acabou então? Não. Eu falei que já tinha vaso pronto? Não. Você está no processo. É o processo de transformação que Deus quer fazer na tua vida. Queridos, dia 5 de abril é o meu aniversário. Fazem 60 anos que eu estou sendo amassado. ...60 anos sendo amassado. E o processo de Deus? No processo de Deus tem até uma igreja que ele fala para me cuidar. Faz parte do processo de amassamento. Ele está amassando. Aí ele fala: uma igreja aí para você cuidar. Isso aí faz parte da pisa. Porque eu queria aquela igreja que não tivesse problema, que não tivesse dificuldade, que todos os casamentos fossem lindos, maravilhosos, e que ninguém precisasse de mim para ajudar em nada. Cadê essa igreja? Não tem. Porque faz parte do processo de amassamento. Deus está me amassando. E nem me avisou. Mas eu estou atendendo, com certeza. Mas eu estou entendendo que eu estou dentro de um processo. Você está dentro do processo de Deus. Deus precisa te amassar. Em alguns momentos você precisa dessa pisa de Deus. Para você entender que você foi chamado para ser um vaso de honra. Que glorifica a Deus. Quem está entendendo, dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Glorifique este Deus. Então, o barro está sendo amassado. Mas e depois? Depois, querido, vem o tempo de espera. É o tempo de curtição. O barro precisa de descanso. Ele precisa ficar quieto, colocado. Ninguém mexe com ele. E o oleiro sabe o que ele faz? Ele coloca um plástico preto em cima do barro e deixa ele lá tranquilo. Aí você vai dizer assim: é isso aí que eu quero. Hã? Não, não é quando morre, ainda não. Aí você vai dizer: eu quero isso, apóstolo. Olha, chegou bem na hora. Chegou na hora que eu estou querendo tanto esse descanso. É o momento da curtição. É o momento da espera. É o momento de desenvolver a paciência. A gente quer logo, ó. A gente quer rápido que as coisas aconteçam. A bênção que Deus prometeu vai ser hoje, essa semana. É hoje um milagre, um sobrenatural. Mas o barro precisa esperar. O oleiro coloca ele lá, nesse processo de formação, fica aí, quietinho. É o tempo de espera. Está demorando, Deus. Espera mais um pouco. Está demorando, Deus. Espera mais uns 3 anos. É engraçado, queridos, é que Deus não fala quanto tempo é que demora. Abraão demorou 25 anos, mas Deus não falou para ele que ia demorar 25 anos. José ficou 13 anos, Deus não falou para ele que era 13 anos sofrendo como escravo. É
essa etapa ela é tão interessante na igreja, porque as pessoas não têm paciência. E aí é um tempo difícil, sabe por quê? Porque as pessoas dizem assim: ninguém me vê, eu estou nessa igreja, ninguém me escolhe para fazer nada. Apóstolo nem percebe que eu estou aqui. Eu tenho tantas habilidades, tenho tantas coisas que eu poderia ajudar, ele não me chama para nada. Você está no tempo de espera. É o tempo de Deus. É o tempo de esperar. Que você está sendo preparado para ser o vaso de honra. Então você precisa entender esse processo de Deus. Eu quero tanto, mas os 12 nem ligam para mim. Parece que eu nem existo. Queridos, nós precisamos entender que existe um prazo de espera diferente para cada tipo de barro. Qual é o tipo de vaso que Deus quer que você seja? Existe um tempo de espera. O dia que Deus falou para mim que eu iria ser pastor, foi em outubro de 1989. Eu me lembro dessa cena direitinho. Eu estava em casa, sentado no sofá, lendo a Bíblia, e Deus falou comigo que eu seria pastor. Eu fui ungido pastor em abril de 1993. Quanto tempo? Quase 4 anos. Tempo de espera. Tempo de espera. Você está entendendo? Você precisa esperar. Você precisa esperar. As coisas vão acontecer, porque Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Posso ouvir amém? Mas se você se distrair nesse tempo de espera, se revoltar contra o oleiro, e se você não cuidar para que o seu caminho seja o caminho de obediência aos princípios da palavra de Deus, ele vai ter que fazer alguma coisa porque o barro não está preparado. Esse barro aqui ainda tem pedras. Espera aí. Passou pela peneira, despercebido. Amassou, mas ainda está dando, a liga não está perfeita. Se eu começo a fazer o processo, ele vai rachar. Você está entendendo ou não? Isso tudo que eu estou falando para você aqui, queridos, Jeremias não viu. Tá certo? Quando ele chegou lá, o que aconteceu? O oleiro já estava trabalhando no barro para formar um vaso. Certo? E o texto diz que ele estava trabalhando o vaso, e aí, nas mãos do oleiro, o vaso se quebrou. Tudo isso que eu estou falando de preparação, Jeremias não viu. Só quem vê é quem está no processo. Você está no processo de formação de Deus. Ele está querendo transformar a sua vida. Você precisa entender que esse processo é de Deus. Você não pode se distrair. Você não pode fugir do tratamento de Deus na sua vida. Se Ele tiver que amassar, receba o amassar de Deus. Se Ele quiser peneirar, receba a peneira de Deus. Se Ele está querendo tratar você, tenha paciência, porque as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. Posso ouvir amém ou não? Amém. Você está no processo. As coisas não vão acontecer assim, ou de uma hora para outra. Se você está achando que você vai ficar rico de um dia para a noite, você está enganado. Eu sirvo a Deus, eu sou fiel ao Senhor nos dias das ofertas da primícia, eu entrei no desafio, eu vou ser fiel ao Senhor, e aí, pum, fiquei maravilhosamente rico, porque Deus me abençoou. Não, se isso aconteceu, você jogou na loteria.
e ganhou. Porque não vai ser assim. Tem um processo. Você não pode chegar, você não pode estar no estágio que alguém já está, se você não passar pelo processo. Você tem que passar pelo processo para chegar lá. É uma construção de atitudes. Eu quero ter um casamento abençoado. Começa com a escolha do seu cônjuge. Se você escolher ruim, vai dar? É um processo. Aí você vai dizer, puxa vida, não deu certo. Talvez você tenha feito uma péssima escolha. Então você precisa entender que você faz parte de um processo e que tem um tempo de espera. Já aí vai uma palavra para os solteiros: espera. Não seja precipitado. Ah, eu tenho 15 anos, estou apaixonado, apaixonada. Espera. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Não se precipite, que vai dar ruim. Espera. Aí você vai dizer assim, apóstolo, olha por mim, eu estou esperando tanto tempo, já estou ficando patitio. Espera. Deus está no controle da sua vida. Espera. E aí vem o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? A moldagem do vaso. Olha lá. Que bonito aquele vaso, não é? Aquela figura interessante, né? Tem até uns detalhes ali que o oleiro está trabalhando nela. Vem o processo de moldagem. Eu estou terminando, tá bom, queridos? Fique tranquilo. Deus precisa te moldar. Deus quer te moldar. A moldagem ela é necessária. E o instrumento usado para moldar o vaso se chama torno. Torno. Você é colocado no torno. Então o torno tem duas pedras, a de cima e a de baixo. E aí o oleiro vai trabalhando no torno e com as mãos ele vai dando forma para o barro e vai se tornando então um vaso. Eu me lembro que uma vez eu visitei uma olaria, eu vi eles fazendo o vaso. É muito interessante, porque ele vai pegando o barro, vai jogando água e vai dando aquela forma, a mão dele vai mexendo, formando a boca, o fundo, a barriga do vaso. É uma coisa tão interessante, e a prática deles. Mas, queridos, essa parte ela é delicada. Sabe por quê? Porque a qualquer momento o vaso que está sendo formado pode se quebrar. Então o oleiro ele tem que ter todo o cuidado para que o vaso não se quebre. Essa moldagem ela é delicada, ela é cheia de detalhes. E quanto mais valioso é o vaso, mais detalhes, mais prestação de atenção em cima da formação. Aí você olha para o irmão e fala assim, eu não tenho nem metade dos problemas que eu tenho. Querido, Deus está formando um vaso diferente um do outro. Então tem pessoas que nesse processo de moldagem recebe alguma coisa diferente para que aquele vaso fique mais bonito. E quando um oleiro está querendo formar você, um vaso, você está querendo ser tigela. E Deus diz, não, eu quero formar você um vaso bonito, de honra, um vaso especial, que todo mundo vai dizer, que vaso excepcional é esse? Que vai ornamentar a sua casa, que vai embelezar, que vai glorificar, e você está reclamando porque você não quer. Você não quer ser esse vaso que Deus quer que você seja. Você prefere ser uma tigela. Quer ser uma botija. E Deus falou, não é botija, é vaso. É
você, não, botija está bom. Sabe daquela moringa de água? E Deus fala, não, é um vaso escolhido, precioso. E você fala, não, moringa está bom, me deixa lá. Moldar. Deixa Ele trabalhar em você, para que você seja agradável aos seus olhos. Ele tinha orgulho de você. Olha a cena. Olha a cena de Jeremias. Essa cena. Sendo trabalhada. O oleiro trabalhando. Pegando os detalhes. E aí o vaso se quebra. E quando o vaso quebra, o que o oleiro faz? O que o oleiro faz? O que está escrito? Fala, Sônia. Ele começa tudo de novo, né? O que é melhor? É melhor não quebrar. Mas se quebrar, tem jeito. Aí você vai dizer, mas que jeito? O vaso quebrado, querido, precisa voltar a ser pó. Porque se não se tornar pó de novo, não tem como ser aproveitado. Ah, quebrou o vaso, o que faz? Joga fora? Não. Ele vai recomeçar o processo. Você está entendendo que você está no processo? E se você está quase chegando lá, e você comete um deslize, o que você tem que fazer? Recomeçar. Se você não recomeçar, você vai ficar como um vaso que não presta para nada. Vai ficar jogado, esquecido, não presta para nada. Não tem como o oleiro te aproveitar, porque você está quebrado. Eu nem falei ainda do que vem depois, que ele molda, que ele está trabalhando e que ele chega à conclusão, olha, agora o vaso está bom. Porque depois que o vaso está bom, ele pega o vaso e bota no fogo. Eu nem vou falar do fogo. Porque o fogo tem um propósito. Da consistência. Já formei o vaso, está pronto para ir para o fogo. Agora eu vou botar ele no forno dos potes de barro, para ele ganhar consistência, para ele não ficar instável na sua vida espiritual, para ele permanecer firme. E quando eu colocar ele lá na prateleira, ele não vai se desmoronar. Ele vai servir para aquilo pelo qual ele foi formado, ele foi moldado. Por isso veio o fogo. O fogo é para queimar, para dar resistência. E você reclama que está no fogo. Deixa queimar. Deixe o fogo aquecer a sua vida. Deixe o Espírito de Deus cuidar de você, meu querido. Deixe o Espírito de Deus fazer esta obra de consistência, de resiliência, de resistência, de indesistível. Deixa Deus trabalhar essa característica da tua vida, para que você seja indesistível nos projetos de Deus. Nada pode te parar. Nada pode te impedir de ser o vaso de honra, o vaso de bênção. Só que antes de você ir para o fogo, o oleiro sabe que você precisa ir para a secagem. Você não vai para o fogo direto. Primeiro você vai ficar no repouso. O vaso está pronto, mas ele tem que secar antes de ir para o fogo. Porque se o fogo bater,
enquanto o barro está mole, vai ter deformações. Você está entendendo o que Deus está falando conosco hoje, queridos? Você está no processo. O processo é muito importante na tua vida. Você precisa andar no processo, passar pelo teste da secagem, do repouso. Deus faz tudo isso acontecer. Você precisa identificar o momento que você está na sua vida, mas você também precisa identificar o que é que Ele quer. Ele quer que você seja um vaso de honra. Ele quer te usar como vaso útil, vaso precioso. O objetivo de Deus é te usar como instrumento dEle, que Ele preparou desde o início, desde o começo. Ele estava trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na tua vida já há muitos anos, meu irmão. Não é agora que Deus começou a trabalhar, não. Ele simplesmente, desde que você era alguém irreconhecível no ventre da sua mãe, Ele disse: eu vou fazer desta aqui, um vaso de honra. Eu vou usá-lo, ele vai ser instrumento na minha obra, ele vai ser um ganhador de vidas, ele vai falar da minha palavra para as pessoas, ele vai trazer milhares e milhares de pessoas a Cristo, ele vai ser instrumento. Ele vai abrir a sua casa e lá nós vamos pregar a palavra de Deus. Ele vai pregar a palavra ali. Vai ser uma casa onde as pessoas vão sentir a presença de Deus. Vai haver transformação de vida. Eu vou começar o processo na vida de outras pessoas através da vida deste que já deixou eu fazer dele um vaso agradável ao Senhor. Você é essa pessoa. Então peça para Deus: usa-me, Senhor. Me usa como instrumento, como vaso agradável. Eu quero fazer parte do teu projeto, do teu processo. Usa-me. Usa-me. Você foi escolhido por Deus. Você é instrumento do Pai. Deixa Deus fazer você passar por tudo. Sabe, queridos, o vaso tem utilidade. Eu brinquei aqui com a moringa, mas a moringa tem utilidade. O vaso tem utilidade para guardar a água. É o vaso que guarda a palavra de Deus no coração das pessoas. Ele que derrama, Ele que libera. As pessoas estão com sede. E aí então o vaso tem a água que vai servir as pessoas. Ele é útil. Para quem tem sede, vá ao vaso onde tem a água da vida. E aí então as pessoas vão receber a água da vida. Você é esse vaso. Você tem esta água para dar de beber aos sedentos espiritualmente. A água está dentro de você. O vaso serve para guardar o azeite. Você tem o azeite, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é o vaso do óleo, do azeite de Deus. Seja o instrumento de Deus. Deixa Ele te usar. Abre as portas da sua casa. Seja aquele lugar, o lugar onde o azeite de Deus ferve. Quem está entendendo, diga amém. E o azeite serve também para, ou melhor, o vaso serve também para guardar tesouros. Eu estive em Israel uma das últimas vezes, e nós fomos num sítio, num lugar onde foram descobertos os escritos antigos do livro de Isaías. Eles encontraram esses escritos do livro de Isaías dentro de um vaso. Espera aí, escritos de Isaías, espera aí, apóstolo, Isaías, espera aí, não é Antigo Testamento?
Antigo Testamento, querido. Isaías, aquele que nos dias de Urias, ele era profeta em Israel. É, isso mesmo. Então nós estamos falando de 2.500 anos antes de 2.500 anos antes da nossa geração. Foram descobertos agora recentemente. Então esse vaso guardou esse tesouro durante mais de 2.000 anos. Nós estamos falando de um vaso físico. Mas o tesouro espiritual que está dentro de você, as pessoas ao seu redor precisam descobrir esse tesouro. Elas precisam saber que existe um tesouro escondido no teu coração. E elas vão descobrir isso, sabe como? Quando você estiver praticando a palavra de Deus. Elas vão ver, tem um tesouro aí dentro. Tem um tesouro escondido. Nossa, que tesouro, você é um tesouro. Não do Chaves. Você está entendendo ou não? O Espírito Santo de Deus é o tesouro que habita dentro de você, que precisa ser conhecido das pessoas. Você é templo do Espírito Santo. Você guarda esse tesouro. Você guarda Jesus na sua vida. É o plano de Deus para a salvação. Então, meu querido, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Peça para Ele: usa-me, Senhor. Usa-me como instrumento. Eu quero ser usado como vaso de honra. Fique de pé, queridos. Vamos adorar o nosso Deus. Se você quer ser instrumento de Deus, se você quer ser um vaso de honra no reino de Deus, se você entende que você está passando pelo processo, o processo que vai engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida, que vai fazer com que os planos de Deus se concretizem. Se você está disposto a fazer a vontade de Deus durante toda a história da sua vida, querido, eu quero que você faça uma oração ao Senhor. Uma oração de entrega, de rendição, pedindo a Deus: Senhor, me usa. Me dá, Senhor Deus, estratégias para que eu possa ser usado como um vaso de honra. Eu sei que o Senhor ainda está trabalhando na minha vida. Eu sei que o Senhor ainda está moldando, Senhor Deus, o meu caráter, moldando o meu ser. Eu estou sendo trabalhado pelo Teu Santo Espírito. Mas eu quero ser instrumento, eu quero ser um vaso, eu quero ser usado por Ti. Eu quero que você, querido, levante a sua mão nesta noite e você faça essa oração ao Pai, pedindo a Ele: Senhor, me usa. Me usa como líder de célula, me usa como instrumento, Senhor Deus. Me usa, Senhor Deus, como alguém que vai ser útil ao Teu reino. Eu não quero ficar, ó Pai amado, como vaso que não serve para nada. Um vaso escondido, esquecido, quebrado, que não tem serventia. Vaso de desonra, eu não quero ser, Senhor. Mas eu quero ser um vaso de honra, que honra ao Senhor. Então levante a sua mão, querido, faça essa oração a Deus. Pode orar. Peça ao Espírito Santo de Deus que te use. Me usa, Senhor. Me usa, Espírito Santo de Deus. Eu quero ser o instrumento. Se você está na fase, querido, que você não permite que Deus, Ele te molde, então peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser moldado. Se você está na fase ainda onde as pedras, onde as raízes de amargura, aonde tem lixo ainda que precisa ser separado, que vai ser lançado fora, peça ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me limpe dessa sujeira, eu quero que o Senhor me limpe dessas coisas, porque eu quero ser instrumento Teu, eu quero ser um instrumento de honra, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Me usa, Espírito Santo de Deus. Eu quero que você faça essa oração mais sincera diante de Deus nesta noite. É você e Deus. Faça essa oração. Abra a tua boca. Se arrependa dos seus pecados. Abra a tua boca em sinceridade diante de Deus, querido, aonde você está mesmo. E fala para Ele: me usa, Senhor. Eu quero ser como o vaso nas mãos do oleiro.
E se ele precisar quebrar e vai fazer de novo, querido, pode ter certeza que é para um bom propósito. Se você está na fase da dor, e que tudo que Deus está fazendo na tua vida está doendo, você diga para Ele: eu confio em Ti, confio nas Tuas mãos, Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer de mim um vaso de honra. Eu não vou desonrá-lo. Eu vou seguir os teus projetos. Eu vou andar nos teus propósitos. Eu quero que a minha vida seja instrumento de glorificação ao teu santo nome. Peça isso a Deus, querido. Não importa a fase do processo que você está, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Passe pelo processo. Passe pelo processo. Esse é um processo de transformação. É um processo de mudança de vida. E talvez você esteja aqui e ainda não fez ainda a sua entrega. A vida sua ainda não está entregue nas mãos do Senhor. Eu te convido a fazer a oração de entrega agora. Você que está assistindo pelas redes sociais, você também pode fazer. Esse é o Espírito Santo de Deus que habita em você agora. Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador, morreu na cruz para me salvar. E eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador em nome de Jesus. Essa é a oração, onde nós entregamos a nossa vida totalmente a Ele. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Sei que o Senhor está aqui, Espírito Santo. Recebe cada vida nas tuas mãos, Senhor. E continue a ministrar nos seus corações. E continue o processo, Senhor. Não desista de trabalhar nesse processo dentro de nós. Queremos ser vaso de honra. Se estragar nas tuas mãos, está nas tuas mãos, refazer. Nós queremos ser vaso de honra. O Senhor deu a oportunidade para o povo de Israel. E a mensagem que Jeremias recebeu foi: não posso fazer de vocês como o oleiro fez com esse vaso. Assim são vocês, casa de Israel. Como o vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, diz o Senhor. Então, Senhor, faça de nós um vaso novo, um vaso agradável, um vaso que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, querido.